Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, meu Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome. Ó Deus, queremos suplicar pela Tua igreja, abençoa os nossos irmãos na cidade, abençoa os nossos irmãos no campo, no sítio, ajuda, Senhor, a Tua igreja, guarda, Senhor, cada família na Tua igreja, os pais, os filhos, opera, meu Senhor, em cada coração. Nos dá graça, Senhor, para fazer a Tua obra. Nos dá graça, Senhor, para orientar o Teu povo. Nos dá graça, Senhor, para publicar os Teus feitos, os Teus atos poderosos. Ó, Senhor, continua conosco, nos ajudando, nos ensinando, nos guardando, Senhor, cada dia da nossa vida. Deus fiel, Deus bondoso e maravilhoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. E a nossa leitura hoje, meus amados irmãos, livro de Esdras, capítulo 6, versículos 15 a 22. É o final maravilhoso, o final feliz, o excelente final, a excelente conclusão da obra de Deus na restauração após o cativeiro. Então, vamos à leitura. Esdras capítulo 6, versículo 15. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Ada, que era o 6º ano do reinado de Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos para expiação do pecado de todo Israel, segundo o número de todas as tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme ao escrito no livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14, no primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundície das gentes da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Louvado seja
o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela comunhão, obrigado pelo teu profundo amor. Deus Todo-Poderoso, guarda os teus filhos, guarda os teus servos, enche de graça cada coração e nos dá, meu Senhor, compreensão da graça manifestada através do teu poder nos filhos do cativeiro. Deus bendito, guarda as nossas vidas, ouve as nossas petições. Nós te pedimos e te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos o testemunho das Escrituras, que é uma grandeza para falar sobre Israel, seu Deus, seu culto, sua terra. E não vai fazer a menor diferença que o mundo todo aborreça Deus, que o mundo todo aborreça a Bíblia, que o mundo todo aborreça Israel. Não vai fazer a menor diferença. Israel luta com Deus, Deus luta por Israel, e esta é a verdade gloriosa. Nós fizemos a leitura em Esdras 6:15, e aqui nós temos, meus amados irmãos, o testemunho da bondade de Deus restaurando o seu povo, a plenitude da vida. A plenitude da vida na sua própria terra, a plenitude da vida no seu próprio culto, na sua própria adoração, a plenitude da vida no ajuntamento que celebrava a vitória. O versículo 1 da nossa leitura fala do término da obra. Acabou-se a construção da casa, ou a conclusão da construção da casa aconteceu no 3º dia do mês de Adar, que era o 6º mês, o 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os que voltaram do cativeiro, os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Meus queridos, não temos nem necessidade de salientar que no estrangeiro, Israel não tinha estrutura de culto. Eles não tinham, muito embora existisse a fé, muito embora existisse a convicção, muito embora existisse a dedicação, mas não havia estrutura do culto. Não tinha. Eles não tinham o tabernáculo, não tinha o templo, não tinha autorização, portanto, houve um período que os filhos de Israel não celebraram a Páscoa, porque não tinha estrutura. Mas Deus, o Senhor, na sua fidelidade, que havia prometido a restauração após os 70 anos, Deus estava satisfazendo o desejo e o coração deles estava alegre. Nos diz o versículo 16 que os filhos de Israel, portanto, o povo em si, os sacerdotes, ministrantes para o povo, e os levitas, auxiliares sacerdotais, e o resto dos filhos do cativeiro,
aqueles que não tinham atividade nenhuma, não tinham preparo nenhum, não tinham envolvimento nenhum com o culto, com o sagrado. Mesmo assim, celebraram, consagraram a casa, celebraram ao Senhor um culto de ação de graça com muita alegria. No versículo 17, descreve as proporções da festa. Ofereceram para a congregação, a consagração, melhor dizendo, ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos. Imagina uma festa onde vão abater 100 bois. Pois foi. Abateram 100 novilhos, 100 gado, 100 cabeças de gado. Foram abatidos porque era uma festa para a nação. Era uma festa para todos os que voltaram do cativeiro e uma festa para os que estavam ali, que o tempo que os outros passaram no cativeiro sem celebrar, eles passaram ali sem celebrar. Então, fizeram a festa com grande alegria, 100 novilhos. Para mudar um pouco, colocaram 200 carneiros. Precisa. Carneiro também, 200. Eram 100 animais de grande porte, os bois, 200 carneiros e 400 cordeiros. Animais médios, animais novos, que eram muito apreciados. Agora, colocaram 12 cabritos. Aqui era a senha da reconciliação. 12 bodes para a expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. 12 tribos, um cordeiro para cada tribo. No versículo 18 diz que puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões. Os levitas faziam a interação entre as tribos. Os levitas faziam a interação entre os adoradores. Os levitas faziam a distribuição do alimento. Os levitas tinham uma atenção dobrada em relação à obra de Deus. Aqui no versículo 18, diz que puseram eles nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus. O serviço dos sacerdotes, ninguém interferia. O serviço dos levitas, ninguém interferia. A obra era feita com seriedade, com santidade, com pureza, e ninguém se aventurava. Puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério que Deus, que está em Jerusalém, conforme o que está escrito na lei de Moisés, havia orientado. No versículo 19, nós aprendemos que os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Tudo era orientado, meus irmãos. Tudo tinha
uma orientação, uma coordenação, uma instrução para servir a Deus com graça. O versículo 20 diz que os sacerdotes e levitas tinham se purificado como se fosse um só homem. Imagina, meus irmãos, a grandeza deste ato. Vamos celebrar o Senhor, vamos celebrar a Páscoa do Senhor, vamos recomeçar a estrutura de adoração do nosso povo. E eles primeiro precisam fazer a asepsia pessoal. Tem que estar limpos, tem que estar purificados. E eles se purificaram como se fosse um só homem. E todos estavam limpos, preparados para fazer o trabalho. E o trabalho não era um trabalho comum, não era um trabalho simples, era um trabalho pesado. Primeiro, mataram o Cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Aqueles levitas tinham sido orientados, trabalhados, instruídos para que não houvesse nenhum prejuízo na celebração. Nada fora do comum, nada fora do texto, tudo confirmado textualmente. Diz que eles estavam assim purificados. Aí mataram o Cordeiro da Páscoa, a refeição era conjunta, por isso é que chamava também sacrifícios pacíficos, ou sacrifícios pela paz, sacrifícios de reconciliação com Deus. Eles estavam felizes, porque haviam agora celebrado a Páscoa na sua terra de volta. E para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Ou seja, os levitas, os que estavam preparando essa festa, sabia que a demanda era grande, porque era para toda a população. Só se alguém estivesse cerimonialmente impuro, alguém que estava doente, ou numa cidade de refúgio, ou alguém que tivesse contraído alguma doença contagiosa, como, por exemplo, hanseníase, a lepra mencionada nos textos sagrados. Então, eles estavam preparados, estavam limpos, purificados para matar o cordeiro, oferecer o sacrifício para seus irmãos, para os sacerdotes e para si mesmo. Nada mais justo do que os levitas sacrificarem e usufruírem. O versículo de número 21 diz: E assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartaram da imundície das gentes. A exigência é que eles estivessem limpos cerimonialmente. E assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartaram, a eles se dedicaram.
era necessário esta quarentena espiritual para se livrarem de qualquer sujeira, de qualquer imundície, de qualquer relacionamento com os ídolos pagãos, com costumes pagãos, com vida comum. E nos diz aqui que eles estavam preparados para buscarem o Senhor, Deus de Israel. No último versículo 22, meus irmãos, nos diz: e celebraram a festa dos pães ázimos, os 7 dias com alegria. A festa dos pães ázimos era uma festa onde não podia entrar nada com fermento. O fermento era símbolo da corrupção, porque ele altera o conteúdo daquilo que foi colocado. Então, era uma grande alegria, a celebração da Páscoa ao Senhor, com grande alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles. É muito bom quando a gente tem consciência do que está acontecendo, é um milagre. Eles lá tinham certeza o que estava acontecendo eram milagres, não um, mas muitos milagres. As profecias estavam se cumprindo e eles agora iam realmente participar de um culto grandioso ao Senhor. Eles estavam aptos a oferecerem, porque os sacerdotes e os levitas e o povo da terra haviam se purificado e tirado toda a imundície ou contaminação. O desejo era servir a Deus. O desejo era fortalecer as mãos na obra. O objetivo era fazer o trabalho de uma maneira inconfundível, servindo de exemplo e preservando para as gerações seguintes. Nós estamos aqui, 2.500 anos após esse texto. 2.500 anos quando este texto foi produzido. E nós aprendemos a importância do serviço a Deus, a importância do louvor, a importância da adoração, a importância do serviço àquele que era, que é e que há de vir, o Rei da Glória. Então, meus queridos, algo grandioso. E diz que tinham mudado o coração do rei. Deus havia mudado o coração do rei, o coração que outrora era contrário, agora era favorável à liberdade de culto, favorável ao reconhecimento dos demais, era favorável à convivência pacífica com os que havia voltado, e muita gente voltou. Também muitos não voltaram, até porque estavam tão bem, estavam tão satisfeitos, tinham prosperado tanto, que não há descrição de como Deus fez tantos milagres grandiosos para deixar aquela nação feliz, porque estavam sob a orientação divina. Celebraram a festa dos pães ázimos,
durante 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Maravilhas! O testemunho das Escrituras falando da estrutura, do poder de Deus, a bondade de Deus, o serviço a Deus, a consagração a Deus, quando toda imundície deveria ser colocada fora para que o Senhor recebesse a oferta, o sacrifício e o louvor. Que Deus abençoe e guarde os nossos queridos irmãos. E agora nós vamos fazer a intercessão pelo memorial. Querido Senhor, Deus bondoso e santo, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação que há em Cristo Jesus. Te louvamos, Pai, pela Tua bondade. Te louvamos, meu Senhor, pelo Teu grande e profundo amor manifestado na pessoa de Jesus. Pai querido, guarda os meus irmãos, enche de graça cada vida, ajuda-nos. Opera, Senhor, dá-nos, ó Senhor, a graça para continuar. No maravilhoso nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.